Seja muito bem-vindo ao Pode Treinar versão 2024, nossa quarta temporada, retomando e agora com força total para conteúdos sobre exercício, sobre saúde, sobre qualidade de vida e muito mais informações sobre o seu treino, maneiras que você pode otimizar a sua consistência, a sua regularidade, a sua saúde cardiovascular, enfim, todos os pontos que podem melhorar a sua saúde. Muito bem-vindo para você que chegou aqui pela primeira vez. Eu sou Renato Pelaquim, sou o host aqui do nosso Pode Treinar. Eu sou profissional de educação física e trabalho há mais de 13 anos em saúde cardiovascular e tenho uma bagagem bastante bacana para compartilhar com você sobre eventos cardiovasculares e também, é lógico, sobre outros desfechos de exercício e também trabalhar com você bastante uma leveza para a gente trabalhar esses temas que são muito importantes para a nossa qualidade de vida. A ideia da nossa quarta temporada é trazer conteúdos que sejam bastante recorrentes, para a gente estar sempre muito mais próximo e muito mais atualizado em todas as abordagens de conteúdos envolvendo exercício físico. Vai funcionar da seguinte forma, pessoal: a gente vai manter ainda as nossas parcerias com convidados que estarão aqui presentes conosco, mas também teremos bastante conteúdo solo comigo, trazendo muita informação para vocês. E já a partir de hoje, já vamos começar com o nosso Papo de Coração. Nosso quadro Papo de Coração funciona como as nossas lives diárias que ocorrem lá no Instagram e também podem ocorrer lá no YouTube, tá? Então, lembrem que essas duas plataformas, inclusive eu vou deixar aqui as redes sociais para vocês já seguirem a gente e já estarem presentes também lá nas outras redes. Fechou? Então, o nosso papo de hoje começa com o nosso Papo de Coração, a nossa estreia da quarta temporada. Eu conto com você. Curte já esse vídeo, curte já esse áudio, já dê o seu like nas demais redes sociais e vamos que vamos. Hoje, passando aqui no nosso Papo de Coração, vamos falar um pouquinho sobre aspectos cardiovasculares, relação da atividade física, o que você pode se beneficiar fazendo atividade física. Acho que isso é um bom tema. Galera, nada mais justo do que quando a gente pensa em coração, a gente falar em saúde de modo geral. Uma das coisas que a gente pensa quando a gente vai fazer um paralelo com a saúde cardiovascular é a gente pensar que o coração só é um reflexo de como é que está o sistema, de como é que está a sua massa muscular, como é que está a sua alimentação, de como é que está a sua ingesta de líquido. Então a gente consegue relacionar com vários e vários desfechos. Não é só por conta que a gente tem um ponto especial ou outro que a gente consegue melhorar nosso coração. E a gente, quando pensa em saúde cardiovascular, na verdade, como eu comentei, ela é um reflexo de vários pontos que às vezes a nossa saúde está manifestando. Normalmente o coração ele responde a momentos de estresse, tá? Eu acho que esse é um ponto legal para a gente começar a nossa live de hoje, tá? Quando a gente pensa em estresse, a gente vai estar pensando em tudo que, para o seu organismo, para a tua cabeça, ela entende que lá na formação, né, dos primórdios, vamos colocar assim, o ser humano entende estresse como uma situação de ou ele tem que lutar, ou ele tem que correr. O lutar é justamente o que a própria palavra diz, né? Então, assim, a gente é lutar e é no instinto, né, na questão instintiva, de pensar que antigamente havia necessidade de você estar enfrentando algum predador, ou às vezes até a sua caça, e ao mesmo tempo você ter a coragem de você ou enfrentar, ou de fato você vai lutar para sobreviver. Então você tem que correr para fugir desse predador, caso fosse o ponto. Então percebe que tudo que é gatilho de estresse liga esse luta ou fuga que a gente vai ver nos livros, e na maior parte das coisas que a gente vai nessa missão de cardiovascular. Então, quando a gente pensa que saúde está ligada com momentos de estresse, e estresse é um momento de encarar algum problema ou você fugir desse problema, a gente vai pensar que as formas diversas de saúde elas estão centradas nesse momento de sobrevivência, né? E parece que a gente ainda tem gente que tá preso lá na época das cavernas ainda, tudo tá lá tentando correr atrás de um leão, fugindo de um leão, correndo atrás de alguma coisa para comer. Mas a leitura que o seu corpo faz é justamente essa. Imagina que você está tentando, quando a gente faz a referência assim, vamos matar um leão por dia. Quase que a pessoa faz isso. Por quê? Porque basicamente ela fica estressada a ponto do seu corpo ficar de uma maneira tão reativo
que é como se estivesse enfrentando um bicho como, por exemplo, um leão. Você imagina um leão aí agora na tua casa, estivesse do seu lado aí, querendo te matar. Isso daí é o reflexo metabólico que acontece no corpo. Então, o que geralmente a gente sente quando a gente está assustado, quando a gente está em pânico, triste? A gente sente que a frequência cardíaca bate muito forte, né? E isso é um ponto. Quando a gente lida com manejos de estresse, a gente libera muitos hormônios que aumentam a frequência cardíaca. A gente libera muitas situações que vão fazer com que a frequência e a pressão arterial fiquem muito exacerbadas. E aí é o que a gente fala do controle desses mecanismos de estresse. Se você consegue minimizar essas situações, não faz o seu corpo entender que aquilo é um momento de perigo, e sim um momento de atenção, um momento que ele tem que só fluir, um momento relaxante. Porque muitas vezes o que a gente entende como um estresse, que é uma preocupação, ele pode ser encarado de uma maneira mais leve. Tem muitas coisas que a gente se preocupa demais. E esses gatilhos ficam um dia, fica 2, 3, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos. O coração ele acaba ficando numa forma diferente. Em outras palavras, quando a gente pensa em modular essa parte de estresse, a gente está pensando em qualquer forma que você tenha de fazer com que essa relação de intensidade, né, de estresse cognitivo, possa ser minimizada com qualquer coisa que faça você esparecer. Ontem eu fiz uma live e eu estava lá num boulevard, aqui próximo da minha casa, e é um lugar super gostoso, um lugar diferente, um lugar onde tem bastante lugarzinho para você tomar um café, para você ficar mais à vontade e tal. Pô, por que de repente não vale a pena você de repente usar ali esse espaço para trabalhar, se você faz um home office? No meu caso, eu às vezes consigo trabalhar ali da piscina, dá para trabalhar ali numa parte que tem ali numa área comum aqui do prédio, de repente use um Wi-Fi. Já parou para pensar que isso às vezes é a única coisa que te separa de estar buscando um momento mais relaxante, de você aliviar esses pontos? Porque veja, quando a gente fica, por exemplo, só em casa, não tem nenhum ponto que teoricamente é aqueles momentos de conflito que às vezes pode ter interpessoais de empresas. Por outro lado, há muitos elementos que às vezes podem te distrair, porque existe uma certa confusão ainda na atuação de você ficar no home office. Que é o quê? Às vezes você confunde que as tarefas diárias, elas são da casa, e as tarefas do trabalho, elas são tarefas que você deveria fazer num determinado prazo, entregar um determinado resultado. E se elas se interrelacionarem, você de repente está trabalhando, limpando o banheiro, lavando louça, algum outro momento que você de repente vai fazer alguma coisinha, e aí você acaba não fazendo nada com muita concentração. Então esse é um ponto interessante. Você tentar buscar algum manejo de foco que você consiga dar melhor para as suas atividades. Então, você quer centrar e fazer alguma coisa? Então vai lá num ambiente diferente, porque o seu corpo não vai acostumar e saber que em determinado lugar, tem que fazer tal coisa. Não, você está num ambiente que você consegue ficar mais relaxado. Aquele ambiente te traz até uma energia diferente, tá? Esse é um ponto interessante também, porque sair de casa já faz com que a gente faça uma leitura do tipo, já estou processando, eu estou vendo coisas novas, tenho sons diferentes, cheiros diferentes, e isso faz com que o sistema se adapte de uma maneira diferente. Faz sentido? É a sua realidade? Agora, de repente, vou pensar num outro contexto, de repente você trabalha aí presencialmente em algum lugar e tal, esse meio de caminho, esse tempo que você leva até o trabalho e tal, dá pra gente fazer uma amenização, às vezes de uma preocupação a mais? Dá. Aproveitar o tempo, de repente, fazendo uma lição de inglês ali no celular, claro, existe o fator de segurança, mas na medida do possível, pega um livro, um lápis e vai anotando o que você foi aprendendo daquele livro, ou você lê uma página e vai rabiscando ali no próprio livro mesmo. Isso faz com que a gente aumente nosso pensamento e tudo mais. E tudo isso reflete nessa condição cardíaca que eu comentei. Porque toda vez que a gente tira uma situação de estresse, lembra, é como se eu tivesse tirado uma situação que eu tenho que ou sobreviver, ou eu tenho que, de repente, caçar alguma coisa. Pessoal que foi entrando, prazer ter vocês aqui, dá um gostei aqui na live. Se quiserem perguntar alguma coisa, a proposta da live é justamente ter uma interação com vocês. De repente ter alguma dúvida, quero treinar alguém e a pessoa tem hipertensão,
Isso a gente falou um pouquinho ontem, né? Por exemplo, da hipotensão. Hipotensão é um quadro que às vezes a gente não dá tanta atenção quanto a gente dá para hipertensão. Eu parar para pensar por esse lado, os manejos que a gente tem para pessoa com hipertensão, geralmente eles não têm sintomas, na maioria dos casos, só quando está mais grave. Na hipotensão já tem sintoma, então a gente consegue lidar de uma maneira mais aguda. Então esses pontos vocês já colocaram às vezes na balança? Tenho essa situação, tenho esta outra situação. Vocês querem ver o outro lado? Uma coisa curiosa, né? Às vezes vem pessoas que são jovens e vem perguntar pra mim assim, porra, meu médico falou pra mim que eu tenho que tomar simvastatina, né? Simvastatina é um grupo de medicações que fazem um controle de LDL, colesterol. E o LDL está muito relacionado, quando muito aumentado, com o aumento de formação de placa de gordura e, naturalmente, fazendo com que a pessoa tenha risco cardiovascular. Pô, sou jovem, faz atividade física, será que vale a pena colocar uma estatina ali, né? Que é, por exemplo, o grupo das medicações, uma simvastatina, rosuvastatina? Muitas vezes, depende do contexto. E eu sou a favor de repente, uma mudança do estilo de vida. Vocês devem saber já aqui, vendo as lives, os meus conteúdos, ela deve ser a primeira linha de entrada de atividades de mudança, e aí as classes medicamentosas virem associadas a isso, e não separadas disso. Por quê? Porque as medicações, naturalmente, elas causam uma certa, vamos dizer assim, dependência, se você pensar bem. Algumas são realmente tratamento clínico, mas algumas exigem que, se você de repente melhorar os seus hábitos, você pode abrir mão de uma ou outra medicação. Já pararam para pensar? Então, vale a pena, eu acho que essa mudança do estilo de vida com uma proposta um pouquinho mais forte, né? Acho que ela sempre vem com, você vai tomar esse remédio e seria bom fazer exercício. Não, vamos mudar a ordem. Cuida primeiro de você, aí tenta com alguma coisa que ajude você a cuidar de você, aí entra com medicação. Faz muito sentido quando a gente linka os cuidados, o autocuidado, com uma mudança no estilo de vida. Agora, é muito simples, às vezes a gente só toma uma medicação, vai colocar outra medicação ali, geralmente medicação para emagrecimento, né? O pessoal que às vezes está querendo fazer uso do Victoza, da liraglutida ali, que são medicações que saciam bastante a fome e tal. Pô, medicação que foi feita para controle de diabetes, obesidade. Eu quero usar porque eu quero emagrecer, porque eu quero ficar no shape. Tem nada a ver, gente. Muda primeiro você, se autocuida, e depois você vai buscar outro caminho. Porque às vezes é muito confortável a gente ficar dependendo desse resultado de medicações. E aí, chegando em medicações, já que o papo aqui é de coração, vamos chegar no ponto dos anabolizantes. Anabolizantes e coração. Vou falar desse tema um pouquinho, que eu acho que é importante. Eu já tenho até colegas que fazem pesquisas intensas sobre isso, pessoal lá no INCOR, doutora Janieri, professor Francis Ribeiro. Gente, coração e anabolizantes, eles são quase situações que elas não deveriam funcionar ao mesmo tempo, não deveria existir essa relação. Mas o coração, assim como o músculo, o seu bíceps, tríceps e qualquer outro grupo muscular esquelético, eles têm a mesma resposta, que é o aumento do tamanho do ventre muscular. A diferença é que o coração não tem tendões, ele não tem ali um ponto ósseo para se conectar, ele é todo compactado entre eles, né? Só que o coração, ele é todo, por ser compactado, ele também tem alguns espaços que, se aumentarem, ele perde de tamanho, não tem para onde fugir. Ele precisa que os átrios, os ventrículos fiquem no tamanho ótimo para que ele consiga encher e consiga mandar aquele sangue para frente. Perfeito. Visto isso, a gente vê que quando a pessoa ela tem o uso de anabolizantes, o que acontece? O coração também dá aquela estufadona, ele cresce ele também. E não só ele, a musculatura lisa ali, que existe uma musculatura que envolve os nossos vasos sanguíneos. E essa musculatura ela também fica mais espessa, que diminui a passagem de sangue ali nos vasos sanguíneos. Então, se a gente pegar uma artéria e apertar, né, pega uma mangueira e aperta, ela vai subir bem forte o jato de sangue, de água. É a mesma coisa se a gente colocar, por exemplo, no nosso corpo. Aí a diferença principal vai ser o seguinte, você vai ter uma pressão arterial mais aumentada. Você vai fazer com que o coração bata com muito mais força. Agora, não faz sentido você buscar o anabolizante
para aumentar a massa muscular e não lembrar que seu coração também é um músculo. Você também tem músculo nos seus vasos e tudo isso em conjunto aumenta o teu risco em pelo menos umas 3, 4 vezes de ter um infarto. Ah, Renato, mas eu sou novo, não vai ter infarto não é todo mundo que tem e tal. Olha, você vai estar cavando uma antecipação de tempo na tua vida muito grande. E é uma das coisas que a gente não consegue comprar ao longo do tempo, não consegue mudar, é tempo. Então, se você fizer o uso, às vezes, de algumas substâncias, você vai estar justamente mexendo no único elemento que é bastante escasso para muitas pessoas, às vezes ele está bem curtinho. Vale a pena? Talvez isso faça sentido à medida que você coloque. Você gostaria de ficar mais 2, 3 anos com alguém que você gosta? Colocar 10 anos? Vamos colocar 20 anos, porque às vezes podem ter ocorrências cardíacas que vão levar até a óbito. Hoje em dia tem bastante recurso ali para tratar de repente um infarto e tal, mas a qualidade de vida muda bastante, tá? Não é só assim, eu tive um infarto, controlei, tomei medicação, agora eu vou de novo. Não, provavelmente vai mudar muito. Se você faz uso de anabolizante, só reveja esses pontos. Não existe uma dose segura, tá, gente? A suplementação de hormônios, elas fazem sentido em relação a pessoas que tenham disfunções hormonais. E isso não acontece com todo isso de gente que eu tô vendo que tá usando aí medicações para uso estético. Nem de longe, nem de longe. E infelizmente tem visto muitas mulheres, né, fazendo uso de anabolizantes. Não é uma coisa legal. Tá? Eu acho que a mudança de raciocínio tem que mudar um pouco. Resultado, quando é muito rápido, pessoal, não dá tempo da gente assimilar. Não dá tempo da gente maturar isso da gente. Então, tudo que vem muito rápido, sem esforço necessário para isso, vai embora rápido também. Lembrem disso, não é só uma questão de um bordão, alguma coisa assim, não. Na vida é isso daí. Não é diferente quando a gente pega a associação com anabolizantes. Então, lembrem disso. O uso com isso, por exemplo, de anabolizantes, ele serve muito quando a pessoa está num quadro extremo de perda de massa muscular, por exemplo, quadro de sarcopenia, né? Por exemplo, as pessoas com insuficiência cardíaca que têm uma perda considerável de massa muscular respondem bem quando fazem uso de algumas substâncias análogas à testosterona. Porém, são doses terapêuticas, não tem nem de longe a mesma carga de hormônios que tem ali quando a pessoa faz para uso estético. Nem de longe. Então não faz sentido. Renato, eu quero correr uma prova daqui 2, 3 meses. Você acha que faz uso é legal? Não. Não. Você subestima muito a capacidade se você estiver pensando dessa forma. Vá, comece a fazer as atividades, faz os treinos, busque orientação. Esse é um ponto bem legal que vai otimizar os seus resultados de uma maneira natural e não de uma maneira metabólica além do que o teu corpo consegue produzir. Esses pontos são muito importantes. Quando a gente pega essa relação da parte cardíaca com as alterações metabólicas, nossa, aí a gente vai extrapolar um pouco mais. Por exemplo, o HDL, aquele lipídio que a gente tem que considerado o bonzinho da coisa, faz a remoção ali de lipídios em possíveis placas, então ele leva a gordura lá de volta para o fígado. O HDL perde completamente a função dele sob o uso de doses que são usadas, por exemplo, por pessoas que fazem uso de anabolizantes de uma maneira crônica. Em outras palavras, você perde quase que toda a sua proteção cardiovascular da formação de placas de ateroma. Por isso que sobe muito risco de formação de placas. E não só isso, né? Se você tem o estreitamento do vaso e formação de placa, a chance de infarto é muito mais alta. Faz sentido quando a gente começa a falar dessa forma. Agora, precisa querer ouvir. Tá? Meu papel está aqui, estou tentando conscientizar vocês, ajudar também, de repente, pessoas que vocês conhecem. Por isso, compartilhar a live ajuda muito para as pessoas terem esse acesso a essa informação e às vezes já até ouviram isso, mas vale a pena às vezes ouvir novamente para a gente conscientizar, internalizar e às vezes em algum momento isso fazer sentido e a pessoa de vontade própria buscar mudança, tá? Há poucas pessoas que às vezes quando iniciam o processo interrompem. Então o debate de tirar as medicações anabolizantes
ela ainda está muito a evoluir porque a maioria das pessoas não está disposta a querer parar. Então, antes de você pensar em fazer uso, considere esses pontos, tá? Acho que vale a pena e a sua qualidade de vida vai ser muito grata da sua decisão. Minha recomendação é muito parecida com a dos médicos, não faça uso, pessoal. Não faça uso. E não é porque o médico falou que está acompanhando que isso vai ser seguro, tá bom? Isso já está bem claro, principalmente quando a gente pega em posicionamentos dos próprios médicos, das próprias entidades médicas. Então não é uma pessoa só falando, nem duas, são milhares de profissionais que, de uma maneira segura, estudam essa área. Então é importante lembrar, não é porque tem acompanhamento que vai deixar de ter risco, combinado? Esse é um ponto importante. Mas muito bem, então hoje nosso papo de coração visou frisar um pouquinho desse manejo dos nossos comportamentos, das nossas ações e não acelerar processos que podem vir de uma maneira natural. Desejo uma ótima semana para você. A gente se vê amanhã no nosso papo de coração, que é de coração. Valeu, gente.